Pergunta 1. Quem batizou Jesus Cristo? João Batista, José, Mateus ou Moisés? Moisés, muito antes de Jesus. Então Moisés foi aquele lá personagem que estava no Egito, que libertou os hebreus. Mateus não, foi um discípulo escolhido por Jesus para segui-lo. José, não, mas sim João Batista, que era um profeta e era o primo de Jesus. Bora lá, o quiz bíblico valendo R$ 1 milhão. Quem negou Cristo 3 vezes? Foi Paulo, foi Pedro, foi Filipe ou foi Matias? Lembrando que Matias foi escolhido depois em que Judas havia traído Jesus e que se enforcou, né? Se matou. E aí Matias foi escolhido. Então Matias não tem nada a ver. Filipe, não. Filipe era um dos que andava com Jesus. Foi Pedro? Sim. Jesus falou lá no dia em que ele foi preso que hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. E isso aconteceu. Pedro era o líder, né, escolhido também por Jesus ali, junto aos apóstolos, mas era o preferido ali para isso, né, digamos assim, mas falhou, né? Pergunta 3. Qual é o nome do anjo que apareceu para Maria? Bem, na Bíblia, 3 anjos aparecem com maior ênfase, né? Que é Rafael, Gabriel e Miguel. Cada um com uma missão, né? Miguel ali é o chefe dos exércitos. Já o anjo que apareceu a Maria chamava-se Gabriel, que é o mensageiro. Então, letra C, Gabriel. Próxima pergunta rumo ao milhão. Pergunta 4. Qual o primeiro rei de Israel? Davi, Samuel, Salomão ou Saul? Bem, Davi foi quem sucedeu o rei Saul, então já descarta essa opção. Samuel, ele foi aquele que entrou, sucedeu Moisés, então ainda não havia organização em reinos, até que ainda foi aquele que organizou a herança das tribos de Israel. Então Samuel foi aquele que entrou em Canaã, então ainda não havia reis. E Salomão foi quem sucedeu Davi, portanto aqui a organização dos reis foi Saul. Próxima pergunta, pergunta 5. Qual o nome do rei que escreveu os Salmos? Foi Davi, foi Herodes, foi Nero ou foi Salomão? Bem, vamos descartar aqui primeiro logo duas opções. Herodes não foi, ele governava, né? O rei Herodes também governava a Galileia, mas era aquele desprezível quanto às práticas da fé, não era dos mais exemplares, né? Nero não, foi imperador romano, então também muito depois aí o ano 60, 70 após no início do cristianismo. Então aqui você vai marcar Davi. Então Davi é um rei muito destacado na Bíblia, né? Desde aquele episódio em que ele matou Golias, né? Então Davi foi quem escreveu os Salmos. Próxima pergunta, valendo R$ 7.500. Como é o nome do filho do casamento de Abraão com Sara? Foi Isaac, foi Jafé, foi Jacó ou foi Ismael? Lembrando que aqui já havia que era a esposa, né, preferida, né, do Abraão. Foi Isaac. Vamos marcar aí. Top, correto. Valendo R$ 10.000, pergunta 7. Qual foi o único homem sem umbigo? Olha que pergunta, viu? Interessante, viu? Foi Adão, foi Moisés, foi Abraão ou foi Matusalém? Bem, o único sem umbigo foi Adão, né? Ele não nasceu de uma mulher, então ele não precisou ter umbigo. Ele foi criado, ele não foi gerado. Pergunta 8. Vamos lá, próximo de R$ 1 milhão.
Qual o parentesco de Moisés e Arão? Eles eram primos, pai e filho? Eles eram irmãos ou tio e sobrinho? Bem, aqui uma pergunta. Na Bíblia, às vezes o termo primo tem o mesmo significado para irmãos, a mesma utilidade, mas eles eram irmãos. Moisés e Arão eram irmãos. Acertei. Próxima pergunta, número 9. Qual o discípulo que sucedeu Judas Iscariotes? Foi Mateus? Foi João? Foi Paulo? Foi Matias? Mateus já era discípulo juntamente com Judas, né? Um dos 12. João também. Nós vamos ter aqui Paulo ou Matias. Bem, esses dois personagens apareceram já depois, né, da morte de Jesus, né? E assim também, ou seja, quando Judas também já não estava entre eles, né, que havia se suicidado, né? Portanto, não foi Paulo, que Paulo ainda levou um tempo para a conversão. E aqui se deu a eleição, né, em Pentecostes, né, ali com a vinda do Espírito Santo. Logo depois também ali eles escolheram, né, quem iria suceder a vaga deixada ali por Judas. Então a resposta é D, Matias. Correto. Pergunta 10, valendo 25 mil reais. Qual o nome dos pais de João Batista? Abraão e Sara, Isabel e Zacarias, Adão e Eva, José e Maria. Bem, não era José e Maria, não era Adão e Eva e não era Abraão e Sara. Era Isabel e Zacarias. Isabel era a prima da mãe de Jesus. Correto. Pergunta 11, valendo 50 mil reais. Qual o nome do pai de João Batista? Aqui ficou fácil, né? Zacarias. Lembra que o anjo apareceu para ele, anunciando que o tempo, né, de tristeza deles havia chegado ao fim, da humilhação, porque o casal não tinha filhos, então isso era um sinal de humilhação na sociedade hebraica. E assim, mesmo idosos, Deus permitiu que eles concebessem um filho, João Batista, então foi Zacarias. Como Zacarias duvidou, ele ficou mudo, né? Ele não falou até que a criança nascesse, né? Então ali, porque ele duvidou dessa promessa de Deus. Quem é o escritor do livro do Apocalipse? Foi Judas? Não. Lembrando que temos aí dois Judas, né? Citado até mais na Bíblia, mas com grande ênfase tem dois Judas, né? Paulo, o próprio Jesus ou João? Bem, não, Jesus não escreveu nada. Lembrando aí que não há nenhum escrito deixado diretamente por Jesus. Não foi Paulo, ele escreveu muitas cartas, né? São 14 livros aí, salvo engano. Mas não foi ele que escreveu o Apocalipse. Então o Apocalipse foi João, o mesmo que escreveu ali o Evangelho. Próxima pergunta, número 13, valendo 250 mil reais. Vamos lá, viu? Preciso ganhar esse dinheiro. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos. Durante quantos anos, perdão? 100 anos, 50 anos, 60 anos ou 40 anos? Eu já até respondi, né? 40 anos. Então Davi reinou sobre Israel. Próxima pergunta, valendo R$500 mil. Quem vai pagar esse prêmio é você, se não deixar um comentário, viu? Quem assumiu o posto de Moisés após sua morte? Foi Jafé, José, Jacó ou Josué? Bem, Moisés caminhou ali 40 anos pelo deserto, trazendo aqueles hebreus que eram escravizados no Egito para Canaã, mas como Moisés havia pecado também, Deus não permitiu que ele entrasse em Canaã. Lembra aí o que aconteceu? Moisés subiu a montanha, Deus mostrou ali Canaã,
aquela terra mais fértil, né, próximo ao rio Jordão, mas Moisés não entrou. Quem ficou incumbido de fazer isso foi Josué. Então Josué sucedeu Moisés. Certa resposta. Vamos agora para a última pergunta valendo R$ 1.000.000. Como é o nome do homem que teve a maior idade do mundo? Uma pergunta difícil, viu? Bem, na Bíblia nós temos ali algumas citações de idade. Foi Matusalém? Foi Abraão? Foi Adão ou foi Moisés? Bem, eu acredito que foi Matusalém, aquele que é narrado aí na Bíblia como que teria vivido mais tempo. Então vamos lá, vamos tentar aqui a sorte em Matusalém. Perfeito, ganhei R$ 1.000.000. Se inscreva no canal se você não está inscrito e teremos mais desafios educativos. É a função importante a gente se divertir e também aprender com isso. Portanto, jogos educativos. Se você quer esse aplicativo, você pode baixar aí. Coloca aí Show do Milhão, Bíblia no Play Store que você vai conseguir baixar esse aplicativo e fazer seus jogos também.